Eu vou mostrar hoje para vocês aqui o princípio físico de funcionamento dos topógrafos Orbiscan. Próximo, por favor. Próximo. Eu vou começar falando das diferenças entre a reflexão especular e a difusa, que são diferenças importantes para a gente poder entender como que funciona o Orbiscan. Depois eu vou falar como que são feitos os cálculos de triangulação. São extremamente simples. Os problemas surgem no processamento de imagens e outros problemas computacionais. As características básicas do Orbiscan 2. Próximo. Tipos de medidas realizadas. Próximo. Topografia de córnea anterior e posterior. Próximo. Paquimetria de toda a córnea. O Ray Tracing do segmento anterior, que é uma característica interessante que atualmente só o Orbiscan permite. Topógrafos baseados no princípio de Plácido só fazem a topografia da córnea anterior. E uma análise do custo-benefício. Próximo. Vendo as vantagens, desvantagens e o preço de um Orbiscan hoje. Bom, o princípio de funcionamento do Orbiscan baseia-se em um tipo de reflexão que não é especular. Ou seja, quando nós temos uma superfície espelhada, muito polida, ela reflete de maneira especular a luz. Obrigado. Então, esse aqui é o reflexo especular da fenda de luz que o Orbiscan projeta no olho. Agora, nas camadas internas da córnea, já não acontece a reflexão especular, acontece uma reflexão chamada de reflexão difusa. E é baseado nessa reflexão difusa que são feitas as imagens que o Orbiscan utiliza para calcular a elevação da córnea. Próximo, por favor. Esse é um princípio muito utilizado em computação gráfica. Ou seja, quando se tem um objeto, como por exemplo aqui um vaso, deseja-se saber o formato desse vaso e passar esses dados para um computador, para fazer um modelo desse objeto, utiliza-se essas duas técnicas, que são utilizadas também no Orbiscan. Ou seja, projeta-se uma fenda de luz e, por um outro ângulo, captura-se a imagem dessa fenda, do reflexo difuso dessa fenda de luz na superfície do objeto. E através de umas contas matemáticas chamadas triangulação, pode-se calcular a elevação real do objeto para aquela linha. Próximo. Então, aqui uma visão mais geral do que ocorre no Orbiscan com relação à córnea. Tem um sistema óptico que captura o reflexo difuso e não o especular. E depois o computador processa essas imagens, acha as bordas interna e externa das imagens e, portanto, calcula o perfil de elevação da córnea. Próximo. Eu gostaria de salientar que já existiu, pelo menos até onde eu sei, esse equipamento parou de ser fabricado, mas alguns desses equipamentos vieram para o Brasil, da Par Vision, que usava o mesmo sistema, só que em vez de projetar uma fenda de luz, eles projetavam uma grade. E baseado nessa grade também faziam todos os cálculos de elevação. Próximo. Próximo. Esse é o cálculo de elevação que eu queria mostrar para vocês, que é extremamente simples. Às vezes a gente pensa, nossa, esse equipamento é super sofisticado, faz uma coisa super sofisticada. E realmente faz, e realmente tem muita tecnologia, mas muitas vezes a matemática que está por trás é mais simples do que a gente imagina. Os raios de luz da fenda são projetados na córnea. Aqui é o
o reflexo da posição desviada. E aqui é o reflexo da superfície de calibração. Ou seja, é feita uma comparação entre o reflexo numa superfície plana com a superfície corneana. Baseado nesse ângulo beta, que é muito simples de medir, porque ele é simplesmente a metade do ângulo entre a fenda de projeção e a posição onde está a câmera CCD, calcula-se então a elevação, denotada aqui por E. E o H é simplesmente a hipotenusa desse triângulo. Próximo. Clica 2 vezes, por favor, na imagem. Os aparelhos o aparelho Orbiscan já está na versão 2. Eles trabalham, a versão 1 e a versão 2 trabalham numa frequência entre 40 e 60 Hz. Aqui a gente está vendo uma sequência de imagens do Orbiscan. Essa reflexão difusa aqui é na córnea. Aquela ali atrás, por favor, novamente. Novamente, 2 vezes. Então, podemos ver aqui que a de trás está incidindo na íris. E no momento que ela passa pela íris, pela pupila, ela tem uma reflexão difusa também no cristalino. Por isso que o Orbiscan consegue fazer a topografia da superfície anterior do cristalino também. Próximo. Na versão 2, eles embutiram discos de plástico, ou seja, para o equipamento também poder fazer mapas topográficos baseados no princípio de plástico. A única desvantagem que eu vejo nisso é que ele não é circular, então ele perde alguns pontos na periferia. Próximo. Exemplo simples de mapa. O Dr. Marco vai falar muito mais sobre isso do que eu, então eu vou rápido por isso aqui. Best fit square é simplesmente a diferença entre a elevação real da córnea e a melhor esfera que interpola aqueles pontos. Próximo. Que é este desenho aqui, ou seja, a córnea real está em rosa, o azul e aqui um amarelinho claro é a diferença, ou seja, exatamente, ou seja, aqui a esfera é maior, a elevação da esfera é maior e aqui a elevação da esfera é menor. Próximo. Aqui a paquimetria, como eu disse, porque existe uma reflexão difusa e é processado a parte interna e externa da imagem, da fenda de luz. Mais 2 minutos. Obrigado. Podemos, então, processar e calcular a espessura ao longo de toda a córnea. Próximo. Outros tipos de mapas que eu não vou mostrar, mas só para citar, que o Orbiscan 2 tem, é o Mean Power, Keratometric, o axial tangencial, o Snell, baseado na lei de Snell de refração, a Conic Difference e mapas 3D de todos esses. Próximo. Próximo. Alguns prós e contras do aparelho Orbiscan, na minha opinião. A tecnologia é bem avançada, ou seja, uma tecnologia originalmente de computação gráfica aplicada à oftalmologia. A precisão é bem grande. Próximo. Ele faz topografia e paquimetria. No entanto, próximo. Eu gostaria de fazer algumas observações que eu acho que deixam a desejar no aparelho, que é a descontinuidade dos discos de plácido. Próximo. Ele ocupa bastante espaço. Próximo. Eu liguei ontem na Orbiscan, no representante do Brasil, e me passaram um preço de $40 mil. São R$80 mil aproximadamente. Próximo. E isso em contraste com o baixo custo de paquímetros convencionais, é uma certa desvantagem, porque comprando um topógrafo convencional com discos de plástico e mais um paquímetro simples, fica bem mais barato do que isso aqui. Mas, obviamente, que o paquímetro simples não faz uma topografia da paquimetria. Obrigado.